Inovar e humanizar as relações de trabalho. Muitas empresas estão adotando técnicas para criar uma cultura de criatividade e bem-estar entre seus colaboradores. O empresário daqui de Rio Preto, o Daniel Rodrigues, escreveu um livro sobre o tema e vai conversar com a gente agora. Daniel, boa tarde, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Matheus. Prazer estar aqui contigo. Daniel, vamos começar do começo. É o teu primeiro, é a tua primeira aventura como escritor? É o teu primeiro livro? O nome do livro é Cultura Inovadora Humanizada, os pilares para desenvolver uma cultura inovadora de brilho nos olhos. É isso? É isso mesmo, Matheus. Está aqui ó, o exemplar. É o primeiro livro que eu escrevo. Na verdade, foi um acaso, né? A pandemia que trouxe de presente aí essa oportunidade. Eu acabei pela CCLI Consultoria Linguística, né, a minha primeira empresa que eu fundei aí em Rio Preto há 18 anos. A gente conquistou em 2019 o Prêmio Nacional de Inovação e me rendeu uma série de convites para falar com empresários pelo estado de São Paulo todo, a convite do Sebrae. E durante a pandemia, quando os eventos, né, se interromperam, eu comecei a receber alguns feedbacks para colocar essa experiência num livro. E eu comecei então a me perguntar, né, como é que eu poderia ajudar de alguma forma, né, quem se interessa pelo tema. E aí começou a nascer o projeto, que agora está em mãos, né? Então esse livro, ele se baseia muito nas suas experiências, além de ter toda essa parte motivacional, toda essa parte de organização para o leitor, tem muito da sua experiência também. Exatamente. Na verdade, o livro tem esse objetivo de compartilhar, né, a minha experiência como empreendedor, empresário, gestor dentro da área de inovação, tendo conquistado, né, o Prêmio Nacional de Inovação e compartilhando, né, com outros empresários, profissionais, como a gente organizou, né, o que eu chamo de pilares que ajudam a dar estrutura para que uma cultura possa abraçar a inovação. Eu até digo que o livro tem uma orientação que serve não só para o ambiente corporativo, mas também para a vida pessoal, né? Porque nós, pessoas, é que inovamos nas empresas. Então, se a gente se organiza a partir desses pilares enquanto profissional, a gente contribui para qualquer ambiente que a gente também esteja. Ô, Daniel, explica um pouquinho para a gente. O título do livro ele é bastante instigante e ele tem 3 palavras e 3 conceitos muito vastos, né? Uma cultura de inovação humanizada. Qual que é a importância dessa aplicação no dia a dia dentro de uma empresa? Eu acho que o mais importante hoje, né, e a pandemia evidenciou bastante isso nesses últimos 2 anos, é que cada vez mais nós precisamos nos reinventar e mudar, né, nossas práticas com uma velocidade maior do que a gente estava acostumado. Se a gente não traz o olhar de inovação para dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente pode, de repente, ficar obsoleto, né? Não ter mais mercado, não ter mais nem mercado para os serviços ou produtos da empresa, ou até mesmo mercado profissional, para quem é o profissional, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente também não considera, né, os aspectos humanos nesse processo de desenvolvimento, de inovação, a gente acaba gerando também uma outra cilada, que é essa mudança pela mudança simplesmente, que é essa ansiedade louca, né, de estar acompanhando tudo. Então, os pilares, eles tentam trazer uma estrutura que conecta o propósito, né, profissional, o propósito do negócio, da empresa, da pessoa, permeia os outros 4 pilares até chegar no pilar resultado, que é o que a gente conquista, né, a partir da entrega deste propósito. Então, no ambiente corporativo, a gente organiza a dimensão da liderança, a dimensão da equipe, né, das pessoas, do ambiente, dos processos, que vai nos garantir aí com que esse propósito continue mantendo vivo, apesar das mudanças, né, que a gente vai passando ou a partir delas, né? Ô, Daniel, vou tomar a liberdade de dar um pequeno spoiler do seu livro, você não vai ficar bravo comigo, eu tenho certeza. São 6 pilares, né, que você coloca o propósito, liderança, pessoas, ambiente, processos e resultados.
Vamos bater um papo rapidinho sobre um pouco mais sobre cada um desses pilares, se você permitir. O primeiro deles é o propósito, e você falou uma coisa bastante interessante, e eu acho que queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Muitas vezes a gente age por impulso e é aquela coisa, tá todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Como é que a gente consegue se organizar e entender e descobrir, Daniel, qual que é o nosso propósito, na verdade, enquanto empresa e enquanto colaborador, funcionário dessa empresa? Você concorda comigo? Você falou que às vezes a gente está fazendo muita coisa e não está fazendo a coisa que deve ser feita, é isso? Com certeza. E é muito fácil disso acontecer, né? Porque conforme a gente vai lidando com a rotina, às vezes a gente acaba tendo um descolamento entre o propósito original de ter iniciado aquela rotina e o que a gente consegue a partir dela num período mais longe. E como isso, o tempo, né, espaça, se essa conexão não for constante, a gente vai perdendo força, o negócio perde força, o indivíduo perde força, nossa capacidade de resolver problemas e de inovar também diminui. Eu acredito muito, né, que o nosso nível de plenitude é quando a gente está muito alinhado com o nosso propósito de vida, né, de vida profissional, das nossas escolhas. Isso é muito pessoal, do nível do indivíduo, e no nível corporativo isso é declarado, né? Toda empresa Sim. declara a sua missão, a sua visão, os seus valores, e quando a gente alinha, né, isso numa estratégia, nós vamos buscar atrair colaboradores para essa empresa que já estejam alinhados com essa visão, né, com essa missão, com esses valores, que queiram cumprir aquele motivo de ser daquela corporação. Isso já é meio caminho andado, né? Porque o propósito ele vai muito além da tarefa. Entendi. A tarefa é executar a rotina. O propósito é cumprir o porquê aquela empresa, né, existe ou porquê você executa aquela sua profissão. Os outros pilares que são bem relacionados que você trata no livro é liderança e pessoas. Qual que é a importância de eu ser um bom exemplo para os meus outros colegas de trabalho? E de onde que eu consigo? Tem pessoa que é muito retraída, Daniel, que não consegue se integrar num grupo. Como é que eu consigo superar essas minhas limitações pessoais para ser um melhor colaborador e um melhor líder? Porque às vezes eu acredito que quando você fala em liderança, não é só o chefe e o dono da empresa. Serve para todo mundo, não é? Com certeza. Eu vou trazer de novo, né? Esses 3 pilares iniciais, eles formam essa dimensão interna, né? E você bem colocou, eles são bem correlacionados, porque a propósito, liderança e pessoas é uma dimensão muito humana, né? Muito do nosso interior. Quando o propósito fica claro e ele é conectado, e a gente tem essa visão humanizada, nós vamos entender que todos nós, seres humanos, estamos aqui com um propósito maior de evoluirmos, né? Então, de nos desenvolvermos. Isso também acontece na profissão, acontece no dia a dia do negócio. Se eu sou um colaborador que eu exijo algo que eu não faço, eu já tenho um problema de coerência, né? Porque não é coerente nós exigirmos aquilo que a gente não consegue fazer como exemplo. Então, para um líder, é muito importante que ele viva e defenda os valores, né, da empresa e que haja de acordo. E qualquer outro colaborador que também faça isso, ele acaba exercendo uma atividade de liderança, porque ele contribui para que a cultura realmente se fortaleça. Afinal de contas, cultura é aquilo que acontece no dia a dia, né? Não é aquilo que a gente gostaria que acontecesse, mas aquilo que acontece, como todos se comportam, e nunca vai ser perfeito. Nós sempre vamos ter essa oportunidade de nos desenvolvermos, de melhorarmos. Então, alguém que, por exemplo, que é mais introvertido, né, como você colocou, e que precise, né, de desenvolver habilidades de liderança, ele pode buscar profissionais e empresas que se dediquem, né, a ajudá-lo nesse desafio, já que ele entende que para o propósito dele poder ser entregue, ele vai precisar de desenvolver uma competência que ele ainda não tem. É melhor do que fingir que tem, né? Sim, exatamente. Outro calçamento, outro pilar que você cita no livro é com relação ao ambiente. Quando você fala em ambiente, é só o ambiente físico que você está se referindo ou também um ambiente mental, um ambiente virtual? O que seria esse ambiente para a gente criar essa inovação, essa cultura inovadora? Excelente, Matheus. E a vida de hoje, inclusive, nos mostra que não pode mais ficar apenas no físico de antigamente, né? Quando a gente começou o pilar ambiente na nossa cultura, ele era
muito conectado com o nosso prédio físico mesmo, com a Sim, nossa sede, com a nossa estrutura, né? É importante que o prédio físico de uma empresa que ele permita que os valores sejam vividos na prática, né? Vou dar um exemplo. Tem empresa que prega o trabalho em equipe e todo mundo trabalha em salas e baias isoladas. Então, o prédio sim. físico não está ajudando no valor da cultura de trabalho em equipe. Por outro lado, nós temos no livro, né, o destrinchamento de 3 aspectos do ambiente. O ambiente psicológico, que é aquela segurança emocional do que você pode fazer neste ambiente, né? Você se apropriar da cultura da tua empresa. O ambiente físico, que nós já falamos, e Perfeito. também o ambiente externo, que é como a gente se relaciona com o mundo, né? Com os outros Ah, perfeito. negócios, fornecedores, clientes. E a gente fala também, você fala dos processos. E aí eu fico uma pergunta e uma provocação para você. Como é que a gente faz, Daniel, para que essa rotina do trabalho, do dia a dia, não nos amarre? Na verdade, em vez dela ser uma rotina que nos liberte, que nos deixe mais criativo, ela acaba nos prendendo mais. Pode acontecer isso, de eu criar uma rotina e essa rotina não ser a mais adequada para o meu processo de humanização e de inovação? Como é que eu consigo identificar que eu estou, talvez, agindo nas pequenas coisas do dia a dia de uma forma não libertadora? É muito interessante essa provocação. Inclusive, eu lidei com esse dilema por muitos anos da minha vida, né? Nós que somos da área de humanas, temos uma abertura maior para essas questões individuais, né? Sim. Para essas questões da subjetividade. E colocar isso em processos realmente foi um grande desafio, um dos maiores que a nossa equipe, junto comigo, conseguimos conquistar. E veio do entendimento, Matheus, de uma visão sobre o processo como sendo libertador e não aprisionador. Antes desse momento, eu também tinha esse medo do processo burocratizar, deixar coisa engessada, deixar coisa com menos criatividade. Mas depois de uma palestra no seminário da CIRP, inclusive, da Daniela Brandi, que ela provocou os empresários que estavam participando, se nós quiséssemos dar qualidade de vida para nossas equipes, nós deveríamos investir em processos claros e bem definidos. Porque um processo claro e bem definido, ele vai ajudar todo mundo a saber o que é o certo. E Perfeito. aí, se a gente está com o processo vinculado a todos os pilares anteriores, o processo ele vai respeitar aquele ambiente, ele vai respeitar aquelas pessoas, vai respeitar o estilo de liderança, para poder entregar aquele propósito desejado em forma de resultado, que é o último pilar. Então, o processo dessa visão, ele é a grande força da liberdade criativa. Porque quando os resultados começam a não ser atingidos, ou quando começa a haver mudanças no cenário externo, no ambiente, Sim. no quadro de pessoas, os processos vão sempre poder ser revistos, atualizados, para que garanta a perenidade, né, e sustentabilidade do negócio, da empresa, das pessoas envolvidas aí no negócio. Justamente era o que eu queria te perguntar com relação, você que já estava estudando esse assunto, já estava debruçado com relação a isso, já estava se sentindo engrenado na tua experiência pessoal de empresa, de empresário. Como é que foi o resultado disso quando surgiu uma eventualidade, por exemplo, tão grande quando foi o corona, com todo esse distanciamento social, que você teve que repensar seu modo de trabalho, o sistema da sua empresa. Você viu na prática todos esses conceitos sendo aplicados? Como é que foi isso? Exatamente, Matheus. Inclusive, foi isso que gerou o livro, porque assim, no momento 1 da pandemia, lá em março, a CCLI já tinha, antes da pandemia, a modalidade de consultoria linguística por videoconferência. Certo. Era a nossa modalidade de expansão nacional, inclusive. Nós já estávamos com clientes em 18 estados, em mais de 100 cidades diferentes, e mais da metade dos nossos alunos, eles já eram optantes por essa modalidade, porque eles queriam um serviço como o nosso, e eles não tinham uma CCL na sua cidade, então não poderia fazer presencialmente. Então, essa modalidade por videoconferência, nós investimos nela já há mais de 10 anos. Então, é uma modalidade que existem os processos, as equipes treinadas, a liderança, os indicadores, todos os pilares, né, dessa prestação de serviço, ela é uma rotina adequada a todos. Quando veio a pandemia, as pessoas começaram a ficar ansiosas com o cenário externo, a gente convidou os clientes que eram presenciais a migrarem para essa modalidade que já existia
antes do primeiro fechamento. E isso foi muito bem recebido, tanto pela equipe quanto pelos clientes, porque já ter existido o processo dava essa segurança para todo mundo. Quando foi decretado o interrompimento das atividades e o fechamento das empresas no final de março, nós já estávamos com praticamente toda a nossa equipe em home office e toda a carteira de clientes por videoconferência, porque os processos deram essa segurança. Outras escolas que não tinham esse processo já forte e que eu também participava como sócio, né, ou como mentor, a gente precisou se adaptar. Então foi um pouco mais difícil, né, lidar com o momento inicial. Então isso trouxe uma evidência de que os pilares ajudam muito nesse desafio de lidar com as mudanças, né? Até mesmo com essas imprevistas, né? Que estão além das nossas próprias forças. E aí eu levei esses pilares para os outros negócios, comecei a fazer mentoria para outros empreendedores também e deu essa segurança de compilar esses pilares no livro para poder ajudar aí quem tiver interesse por, né, estruturar, desenvolver e cultivar uma cultura inovadora humanizada aí na vida e nos negócios. Daniel, às vezes um empresário lá de casa, uma pessoa fala, poxa, mas o Daniel já tem uma empresa bem estabelecida, uma empresa de médio, grande porte, com sede, com funcionários, tudo mais. Eu tenho uma empresa pequena, poucos funcionários, às vezes familiar. O livro, esses pilares também dá para se adaptar, também dá para serem inseridos dentro de uma microempresa, de uma empresa pequena, familiar, ou de 2 pessoas, ou de uma pessoa. Eu sou um empresário, um profissional liberal, eu também consigo adaptar esses pilares para o meu dia a dia? Com certeza, Matheus. Eu até digo que um próprio MEI, né, um microempreendedor individual, ele consegue, se ele quiser, porque assim, se eu sou um MEI, e eu quero ter uma empresa inovadora ou uma prática inovadora, o livro vai ajudar a trazer um modelo mental, uma forma de estruturar a minha rotina profissional para isso. E queira ou não, né, se eu sou um MEI, se eu vou fazer um bom trabalho e se eu vou crescer, eu, num médio prazo, vou ter 2 ou 3 pessoas comigo e depois eu vou ter mais... E se eu já começo com os pilares, né, bem fundamentados, eu dou mais segurança para esse processo de desenvolvimento e de crescimento depois. Até no meu perfil do Instagram, eu interajo muito com profissionais liberais, individuais, empresas pequenas. Insta Daniel Rodrigues. Perfeito. E lá, quem tem dúvida sobre os pilares e coloca lá no direct, eu acabo tentando ajudar com a minha experiência também de alguma forma, para que a gente possa contribuir aí, né, para que os negócios possam inovar de maneira humanizada no mundo. Daniel, vou aproveitar que você está aqui com a gente gente combinou que ia falar sobre o livro, mas não tem como trocar uma ideia aqui para encerrar nosso papo com relação às perspectivas para 2022. Você é um empresário, empreendedor bastante atuante aqui em São José do Rio Preto, sempre ligado a entidades de classe e tudo mais. Como é que você está sentindo, cara, para 2022? A tua perspectiva enquanto empresário vai melhorar? O pior já passou, a gente está tendo um período desse repique, essas grandes contaminações, mas graças a Deus poucas mortes. Como é que você vê esse ano que está entrando agora? O bom do início de ano é que a gente sempre vem com bastante esperança, né, Matheus? A gente sempre planeja, né, um ano de bastante sucesso. É um ano difícil de prever, né? Porque nós temos as questões da pandemia que ainda não se encerraram, tem questões políticas também que vão se desenrolar ao longo do ano. Mas eu acredito que a maioria dos empresários já fez a escolha, né, de focar na retomada. Perfeito. Eu vejo muita conversa sobre isso, nós também escolhemos esse caminho. Nós tivemos 2 anos aí muito difíceis, né, para todos os negócios em geral, e que nós precisamos, né, enquanto sociedade, de colocar o Brasil na rota do crescimento. E isso começa pelo papel individual de cada um de nós, empresários, no seu próprio negócio, para que, somados, a gente consiga aí gerar empregos, gerar mais renda e sair dessa situação desfavorável, né, economicamente falando, que a gente enfrenta aí nesse período pandêmico. Tá certo. Daniel, para a gente se despedir, faz o jabá do livro aí, mostra o livro de novo. Como é que eu posso comprar esse livro? Ele nas livrarias, Amazon, como é que eu acho o livro? Ele está na Amazon, ele também está na editora Pragmata, que é a editora que fez o livro. No meu perfil lá do Instagram, Insta Daniel Rodrigues. Perfeito. Eu tenho na bio
os links direcionados para fazer a aquisição do livro. E também quem quiser adquirir diretamente comigo, eu estou com alguns exemplares, eu estou mandando com autógrafo. E aí hoje em dia o mundo é bem fácil, né, de interagir, de trocar ideia, de fazer contato. É isso mesmo. Eu agradeço a participação do Daniel Rodrigues, que gentilmente está curtindo umas férias, atendeu a gente. Daniel, um abração e sucesso aí para os seus negócios e para o seu livro. Valeu, Matheus. Precisando, estamos à disposição. Conta com a gente. Um abraço. Tá, joia, abraço.